Vamos lá começar essa live. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas que estão online. A gente aí está transmitindo a live simultânea no Instagram e no YouTube, né? Para quem ainda não se inscreveu aí no YouTube, quem está no Instagram, é o mesmo nome, @meditação com Marlon. E no YouTube, quem estiver assistindo ou assistir posteriormente, é a mesma coisa, Instagram, @meditação com Marlon. Então eu escolhi esse tema que muito importante para nós, né? Que é conhecer, né, as próprias emoções, os próprios sentimentos. E aí eu dei o título dessa live, né, como uma pessoa que não reconhece isso, né? Porque eu botei assim, o que é isso que eu estou sentindo, né? A gente não sabe ainda bem o que é que a gente sente, né? Determinadas emoções, determinados sentimentos, né? E acha que tudo é a mesma coisa, mas tem aí umas diferençazinhas entre emoções e sentimentos, né? Então, eu vou falar um pouco da importância do autoconhecimento, principalmente quando se trata das emoções e dos sentimentos, para a gente aprender, né, a observá-los e treinar aí o controle, né, o autocontrole emocional e também cognitivo, né, primeiramente dos pensamentos e as emoções, né? Então, a gente precisa saber que existem as diferenças, né, como eu disse, entre emoções e sentimentos, né? Na minha experiência de vida e estudando também, eu tenho a visão, eu fiz até uma live falando dessa questão, né, das diferenças das emoções e dos sentimentos. Uma emoção, ela está mais ligada ao instinto, né? Ela é espontânea e ela é ativada através de um estímulo do ambiente, né? Seja um ambiente externo, né, fora do nosso corpo ou na nossa mente também. Às vezes a gente lembra alguma coisa aí do passado, né? E desperta aí, aciona um gatilho emocional e vem aquelas emoções, né? Então, a gente ter consciência, né? Então, uma emoção, na minha visão, ela é espontânea, está mais ligada ao instinto. E o sentimento, ele é, né? Ele não é espontâneo como uma emoção. Então, tem um exemplo, né, da alegria. A alegria, ela é espontânea, né? Por exemplo, a gente paga uma conta, né, ou ganha um dinheiro, por exemplo, né? A gente fica naquela alegria ali, né? Tem aquele prazer momentâneo, né? É como se riscasse ali um fósforo, né? E aí apaga, né? E felicidade, né, que é muito confundida com a alegria. Então, o conceito de felicidade ainda do ser humano aqui da Terra ainda é muito distorcido, né? Cada um tem uma visão diferente sobre a felicidade. E para mim, na minha opinião, a felicidade é um sentimento que é desenvolvido, né, de acordo com o enfrentamento das nossas dificuldades, né? E a gente vai se aprimorando e desenvolvendo a sabedoria. Então, quanto mais sabedoria, sobe o nível da felicidade, né? Então, felicidade é construção, né? Não é espontânea. Então, a gente tem esse costume de dizer que um momento ali de alegria, de contentamento, é felicidade. Mas, na minha visão, a felicidade é uma questão mais profunda, é um sentimento, né? E não é espontâneo, é trabalhado, né? Segundo a espiritualidade superior também diz, né? Quanto mais a pessoa se sabe, o espírito sábio, mais feliz ele é, né? Tem também um exemplo
da raiva. A raiva, ela também acontece de modo espontâneo. Tem ali um gatilho, uma situação ali, e dá aquela raiva na gente, né? Mas com o tempo, ela vai aliviando, aliviando e sai, né? Já a raiva é uma emoção, né? Já o ódio, ele é alimentado, né? O ódio, ele não vem espontâneo. Ele é alimentado de rancor, de raiva também ali direto e desejo, né, de vingança, essas coisas. Então, é uma coisa ali alimentada, desenvolvida, né? Mas é um sentimento negativo, né? E a felicidade é um sentimento positivo, né? Então, alegria, emoção, felicidade, sentimento, né? Raiva, emoção, ódio, sentimento. Então, para a gente ter mais ou menos uma noção, né? Só para a gente começar aqui a nossa live, que a gente vai falar das emoções e dos sentimentos, né? Essa live foi baseada no livro de Daniel Goleman, Inteligência Emocional. É um livro muito conhecido aqui no Brasil, certo? No mundo inteiro, né? Daniel Goleman é PhD em psicologia. Eu gosto muito de estudar esse livro, tem muito assunto interessante e muito importante também para a nossa vida. Então, eu escolhi aqui uma parte do livro para a gente ir lendo aqui e comentando, certo? Tem a história do monge e do samurai. É muito interessante, que trata dessa questão emocional, né, de conhecer as nossas próprias emoções, saber qual é também, né? Então, certa vez, um samurai desafiou um monge zen a explicar os conceitos de céu e inferno. O monge respondeu o samurai com muito desprezo. Ele disse assim: "Você não passa de um bruto. Não vou perder meu tempo com gente da tua laia." E aí o samurai ficou atacado, né? Com muita raiva ali, muita fúria, né? E sacou a espada e gritou assim, no pescoço dele, né? Botou a espada no pescoço do monge e disse assim: "Eu poderia te matar só por causa do seu atrevimento." Aí o monge estava calmo, né? Disse assim: "Isso é o inferno." E aí o samurai ficou espantado, né? E começou a tirar a espada do pescoço do monge, né? E foi guardando na bainha, né? Se acalmou-se e, quando ele estava bem calmo, agradeceu ao monge, né, pelo ensinamento. E o monge aproveitou essa calma que ele estava, né, que ele refletiu. O monge disse: "Isso é o céu." Então, a partir da demonstração da raiva, né, e da serenidade ao mesmo tempo, é que ele conseguiu ali controlar toda aquela fúria dele, né, voltando ali para o seu estado de equilíbrio, né? Então, a partir dessa história, a inesperada consciência do samurai sobre o seu estado de agitação mostra a importante diferença entre alguém ser possuído por um sentimento e tomar consciência de que está sendo dominado por ele. A recomendação de Sócrates: conhece-te a ti mesmo, é a pedra de toque da inteligência emocional. A consciência de nossos sentimentos no momento exato em que eles ocorrem. Então, a gente vai falando aqui dos trechos e eu também vou comentando, né, essa questão, né, da importância também da meditação, né, que ela ajuda a gente a ter consciência do que está se passando dentro de nós mesmos, né? Vou falando aqui, comentando, vou lendo e vou comentando e falando mais sobre a questão da meditação. Então, à primeira vista, pode parecer que nossos sentimentos são
muito óbvios. Uma reflexão mais ponderada, mais demorada, nos faz lembrar das vezes em que fomos muito diferentes ao que de fato sentimos sobre uma coisa. Ou quando notamos esses sentimentos tarde demais, deixa para refletir depois, lá na frente. Os psicólogos falam sobre a metacognição, que é um termo um pouco pesado para referirem-se à consciência do processo de pensar e meta-estado de espírito para a consciência de nossas próprias emoções. Goleman prefere o termo autoconsciência, no sentido de permanente ação ao que estamos sentindo internamente. Nessa consciência autorreflexiva, a mente observa e investiga o que está sendo vivenciado, incluindo as emoções. Então, a gente consegue observar nossa própria mente, o que é que está acontecendo quando acontecem determinadas coisas, determinadas situações. A gente consegue refletir melhor quando a gente tem o hábito de meditar. Esse tipo de consciência é parecido com o de Freud, o que Freud denominou de escuta flutuante, e que recomendou às pessoas que queriam ser psicanalistas. Esse tipo de atenção é capaz de registrar de modo imparcial tudo que passa pela consciência, atuando como testemunha interessada, mas não reativa. Então, a meditação também tem essa questão, Ela nos ensina a observar o que está passando na nossa mente, sem julgar e sem se envolver, Sem julgar e sem se envolver. Então, alguns psicanalistas a chamam de ego observante, uma capacidade de autoconsciência que permite ao analista monitorar suas reações diante do que o paciente relata que o processo de livre associação alimenta o paciente. Então, certa vez eu estava num trabalho social que era na rua, no meio da rua, na calçada. E tinha muita gente, sabe? Muita gente e, você sabe, muita gente, muitos pensamentos, muitas emoções. E ali eu comecei a me envolver ali, minha mente começou a ficar acelerada, muita coisa ali, muita gente pensando, e eu fazendo minha tarefa também, Então, muita coisa acontecendo, e aí minha mente começou a se perturbar. E aí, então, meio que de modo automático, eu consegui sair da minha própria mente e ficar observando o que estava passando nela. E eu comecei a me tranquilizar e ficar calmo. E aí eu perguntei assim, para que tanta coisa? Para que tanta perturbação? Eu dizendo para mim mesmo, friamente. E aí eu consegui ali manter o equilíbrio, E refletindo sobre isso, eu vi, senti realmente que a meditação está me ajudando cada vez mais, meditando diariamente, aprendendo a observar o que se passa na minha mente, de modo frio, friamente ali, tranquilo, imparcial, e sem julgar e sem se envolver. Então, essa autoconsciência parece exigir... Seja bem-vinda, Patrícia. Essa autoconsciência parece exigir um neocórtex ativado, sobretudo nas áreas da linguagem, sintonizando para identificar e nomear as emoções despertadas. A autoconsciência não é uma atenção que se deixa levar pelas emoções.
reagindo de forma exagerada e aumentando a percepção. Por outro lado, é um modo neutro que mantém a autorreflexividade mesmo em meio a emoções turbulentas, como eu falei da minha história ali, né? Tava aquela coisa turbulenta, mas eu consegui ali, né? Sair ali na minha mente, ali de modo espontâneo, né? Então a gente nota que nós não somos nossa mente, né? Nós somos um ser superior, né? A consciência superior, mas a mente faz parte da gente, né? Então, William Styron, eu acho que fala assim, que eu procurei aqui, ele não colocou no livro, mas eu vi que ele era um escritor, né? Eu pesquisei no Google e achei que achei lá que estava dizendo que ele era escritor. Então, parece descrever algo semelhante a essa faculdade da mente. Ao escrever sobre sua profunda depressão, quando fala da sensação de estar sendo acompanhado por um segundo eu, um observador fantasmagórico, que, não partilhando da demência de seu duplo, pode ficar observando com curiosidade, sem ser apaixonada, enquanto o companheiro se debate. Ele fala assim que era como se estivesse observando a sua própria mente, né? Fala até aqui no termo fantasmagórico, né? Um fantasma ali que está se observando. Mas a gente sabe, né, a partir da meditação, né, a gente que medita, a gente sabe que é nosso eu superior ali que está observando propriamente, né? Então, a gente consegue manter o controle assim. A gente só consegue controlar aquilo que está de modo consciente, né, para nós. Então, quando tiver inconsciente ali, a pessoa não está nem aí para os pensamentos e emoções, está ali mergulhada ali na perturbação da pessoa. Então, a gente tem que criar essa autoconsciência, saber o que está passando, para ficar consciente do que está passando na nossa mente e aí poder controlar. Então, no ponto ótimo, a autoobservação permite exatamente essa consciência, equilibrada de sentimentos inesperados e turbulentos. No mínimo, se manifesta como um rápido recuo da experiência, um fluxo paralelo à consciência, que é a meta, segundo ele, flutuando acima ou ao lado da corrente principal, que é a nossa mente, né? Mais consciente do que se passa, do que imersa e perdida nele, né? Então, essa questão que eu disse, a pessoa que vive mergulhada na sua mente, né? Ela não consegue sair da perturbação. Só quando ela fica consciente disso, ela consegue ali sair e manter ali controle, né? Seja bem-vinda, Maria. Boa noite. Estamos falando aqui da consciência que a gente tem que desenvolver para das nossas emoções e dos nossos sentimentos, né? Para a gente poder desenvolver o autocontrole. Então, é a diferença entre sentir uma fúria assassina contra alguém e ter o pensamento autorreflexivo ao mesmo tempo. Por exemplo, o que estou sentindo é raiva, mesmo quando se está furioso. A pessoa tem consciência do que está sentindo, né? A grande maioria aí de nós, a gente sente as emoções aí, deixa como um cavalo desgovernado, né? Então, a pessoa que já tem consciência, ela consegue controlar. Não significa dizer que ela não vai ter mais emoção, né? Mas ela consegue identificar a questão de milésimos de segundo e saber que aquilo não é bom para ela e aí
fazer técnicas, né, de relaxamento, de equilíbrio, autoequilíbrio, né, e controle, né, autocontrole. Então, em termos da mecânica neural, da consciência, essa leve mudança de atividade mental, de forma presumida, avisa que os circuitos neocorticais estão monitorando ativamente a emoção. Então, tem um monitoramento, né, das emoções. Ativamente, a emoção primeiro passo para adquirir algum controle. Olha só. Primeiro passo para adquirir algum controle. Temos que ter consciência. Essa consciência das emoções é a aptidão emocional fundamental sobre a qual se fundam outra, como o autocontrole emocional. Como é importante essa questão. A autoconsciência significa estar consciente ao mesmo tempo de nosso estado de espírito e de nossos pensamentos sobre esse estado de espírito. Segundo John Mayer, que é psicólogo da Universidade de New Hampshire, que com Peter Salovey, de Yale, chama assim, é um dos co-formuladores da teoria da inteligência emocional. A autoconsciência pode ser uma atenção não reativa e não julgadora de estados interiores. Essa frase aí dita é a meditação, né? Ele fala aqui, não reativa, né? Não reagir, não julgar, não se envolver com o que está passando na nossa mente, né? Meditação faz isso, ajuda a gente ali a não se envolver, né? Então, mas Meyer, né, segundo ele, acha que essa sensibilidade também pode ser menos prudente. Os pensamentos que, em geral, revelam a autoconsciência incluem: não devo me sentir assim. Vou pensar em coisas boas para me animar. E, numa autoconsciência mais restrita, o pensamento passageiro: não pense nisso, em relação a alguma coisa muitíssimo perturbadora. Então, ele diz mais ou menos assim, como eu entendi, que ele diz que só observar a mente sem julgar e sem se envolver não é tão suficiente. Você tem que fazer essas autossugestões, né? Essas frases que ele diz aqui, eu vou pensar em coisas boas, para desviar o pensamento. E eu falei também em outra live, na live passada, da questão de contestar os pensamentos. A gente deve, sim, meditar, né, para saber o que é que está passando, tomar consciência do que está passando na nossa mente, de maneira ali imparcial, e contestar, fazer ali a reflexão. A gente tem que refletir, né, por que e para que esses pensamentos estão passando na nossa mente. Senão a gente só vai colocar em a poeira embaixo do tapete, né? Ficar só observando não dá certo. A gente tem que questionar, tem que fazer os questionamentos e de maneira tranquila e equilibrada e entendendo ali a resposta, né? Do nosso mundo interior, de Deus, da espiritualidade. Então a gente tem que resolver os nossos problemas, né? Então é mais ou menos assim que eu entendi essa passagem dele. Embora haja uma diferença entre estar consciente dos sentimentos e agir para mudar eles, olha, estar consciente e agir para mudar os sentimentos, né? Meyer constata que para todos os fins práticos, as duas ações geralmente se combinam. É isso que ele quer dizer. Reconhecer um estado de espírito negativo é querer se livrar dele. Então, esse reconhecimento, porém, é distinto das tentativas que fazemos para evitar agir impulsivamente. Quando dizemos pare com isso a uma criança cuja raiva a ela levou a bater no amiguinho, né, com suas brincadeiras, podemos evitar um espancamento ali, uma briga, né? Mas a criança continua com raiva. Então,
os pensamentos dela ainda estão focados no que causou a raiva. Aí ele diz, mas ele roubou meu brinquedo, né? A criança está com raiva ali. E a raiva continua do mesmo jeito, né? E a autoconsciência tem um efeito mais potente sobre sentimentos fortes de aversão. A compreensão, o que estou sentindo é raiva. Oferece um maior grau de liberdade. Não apenas a opção de não agir movido pela raiva, mas a opção extra de tentar se livrar dela. A gente já tem a consciência ali, sabe que a raiva não vai dar certo, porque a gente está deixando ela, né, a emoção ali, tomar de conta, né, ser superior à razão. Né? Tem que ter um equilíbrio, né? Emoção e razão. Né? Então, Meyer constata que as pessoas tendem a adotar estilos típicos para acompanhar e lidar com suas emoções. Ele fala que tem 3 tipos, né? Dessas pessoas. São as autoconscientes, que são, segundo ele, conscientes de seu estado de espírito no instante em que ele ocorre. Elas são sofisticadas no que diz respeito à sua vida emocional. A clareza com que sentem suas emoções pode reforçar outros traços de suas personalidades. São autônomas e conscientes de seus próprios limites. Estão sempre com boa saúde mental e tendem a ter uma perspectiva positiva sobre a vida. Quando entram num estado de espírito negativo, não ficam ruminando, nem ficam obcecadas com isso e podem sair dele mais rápido. Enfim, a vigilância ajuda elas a administrar suas emoções. Vigilância, lembrou daquela frase de Jesus Cristo, né? Vigiai e orai. Né? Então, a gente tem que observar o que está passando na nossa mente para não deixar ali a mente sem um piloto ali. Né? A gente deixa a mente, costuma deixar a mente ali, né? Um piloto automático ou deixar algum outro piloto aí. Né? Como disse o cara lá em cima, né? Lá, quando eu falei lá atrás, é um fantasma aí, né? Um fantasmagórico aí. Uma criatura aí, não sei. Né? Mas a gente deve, né, criar consciência na nossa mente. Né? E saber o que é que está passando, né? E nossa mente fica ali, rodando ali no modo inconsciente, né? Enquanto a gente não tiver consciência disso, né? Então vai estar lá rodando lá. Alguém está administrando, né? Seja lá uma entidade aí, um espiritual, um espírito, não sei. Mas, enquanto você não assumir o controle, né, da sua mente, então ela vai ficar aí, né, solta, né? Qualquer coisa aí vai entrar na sua mente e só vai prejudicar cada vez mais sua mente. Então é preciso meditar para a gente aprender o que está passando de modo inconsciente na nossa mente. Né? Não deixar a mente sem controle. Né? Então vamos prestar atenção nisso. Outro tipo, as mergulhadas. Né? São pessoas, muitas vezes, imersas em suas emoções e incapazes de fugir delas, como se aquele estado de humor houvesse assumido o controle de suas vidas. São pessoas instáveis e elas não têm muita consciência dos seus próprios sentimentos, de forma que se perdem neles, ficando sem perspectivas. Consequentemente, pouco fazem para tentar escapar desses estados de espíritos negativos, achando que não são capazes de exercer controle sobre suas emoções.
muitas vezes se sentem esmagadas e emocionalmente descontroladas, né? Então, a pessoa que está mergulhada ali na mente, né? Então, a meditação ela ajuda você a sair, né? Imergir na sua própria mente. Sair ali e mostrar quem é que manda, né? Quem é que manda na sua mente, se você não está mandando? Então, a gente tem que ter consciência e tem que desenvolver o autocontrole cognitivo e emocional. Sei que é muito difícil, mas é necessário para a gente manter o nosso equilíbrio. Só tomar um pouco d'água. E vamos falar agora das pessoas resignadas, né? Que é o terceiro tipo que ele falou. Que embora essas pessoas muitas vezes vejam claramente o que estão fazendo, também tendem a aceitar seus estados de espírito. E, portanto, não tentam mudar ele. Parece haver dois segmentos a respeito da resignação. Pessoas que estão geralmente de bom humor e, por isso, pouca motivação têm para mudar eles. E as que, apesar de verem claramente seus estados emocionais, são susceptíveis aos maus estados de espírito e os aceitam como um deixa rolar, nada fazendo para mudá-los. Apesar da aflição que sentem, um padrão encontrado em pessoas deprimidas que se resignam ao seu desespero, por exemplo, né? Então, a gente vê aqui que existem dois tipos de resignação, né? Na minha opinião, na minha visão, a resignação existe a ativa e existe a resignação passiva, né? Resignação ativa é quando a pessoa aceita, né? Tem a humildade de aceitar onde você está ali e tenta melhorar, né? Tenta melhorar. É resiliente também. Tenta voltar ao equilíbrio e melhorar sempre, né? Não se conforma tanto ali em ficar parado, né? Se conforma no termo de tá certo, a vida agora está me propondo isso, então vou lutar para conseguir sair dessa. E existe a resignação passiva, que é aquela pessoa que aceita tudo. Ah, a vida é assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Vou passar a vida deste jeito. Então, essa é uma resignação passiva, né? E negativa. A pessoa não quer crescer, né? Então, existe essas duas vertentes, né, da resignação. Então, Goleman fala mais um pouco sobre a autoconsciência, que diz que é fundamental para a intuição psicológica. Esta é a faculdade que a psicoterapia privilegia. O modelo de inteligência intrapsíquica do psicólogo Howard Gardner está em Freud, o grande mapeador da dinâmica secreta da psique. Como Freud colocou, grande parte da vida emocional é inconsciente. A gente não tem consciência, né, das nossas emoções, do que está passando dentro de nós. Simplesmente leva para frente, vai empurrando com a barreira, como a gente diz aqui, né? E não quer saber, mas aí vira aquela pessoa mergulhada na mente, né? E vai criando aquela bola de neve enquanto a gente não tiver conhecimento do que está se passando dentro de nós, a gente vai viver aí, né, submerso na nossa própria mente, né? Então, os sentimentos que se manifestam dentro de nós nem sempre cruzam o limite da consciência, nem sempre a gente tem consciência. A verificação empírica desse princípio psicológico vem de experiências com emoções
inconscientes. Por exemplo, como a notável descoberta de que as pessoas tomam gosto definitivo por coisas que nem têm consciência de terem visto antes. Qualquer emoção pode ser e muitas vezes é inconsciente. Os primeiros sinais psicológicos de uma emoção ocorrem em geral antes que a pessoa esteja conscientemente ligada no que está sentindo. Essa parte aqui é interessante. Por exemplo, quando são mostradas fotos de cobras a pessoas que têm medo delas. Sensores em sua pele detectam o surgimento de suor, que é um sinal de ansiedade. Embora elas digam que não sentem medo nenhum. O suor aparece nessas pessoas mesmo quando a imagem da cobra é mostrada de forma rápida. Da maneira que não haja tempo para que gravem na consciência, de forma exata, a imagem que acabaram de ver, muito menos percebam que estão começando a ficar ansiosas. A pessoa nem percebe que está ansiosa, né? Então, à medida que essas agitações emocionais pré-conscientes continuam a crescer, acabam tornando-se suficientemente forte para entrar na consciência. Desse modo, há dois níveis de emoção, a consciente e a inconsciente. O momento em que a emoção passa para a consciência marca seu registro como tal no córtex frontal. As emoções que vibram abaixo do limite da consciência podem ter um poderoso impacto na forma como percebemos e reagimos, embora não tenhamos ideia de que elas estão atuando. Então, a pessoa viu ali a foto bem rápido, né? Nem ela mesma teve consciência do que viu, mas alguma coisa na mente, né, que ele fala pré-consciente, né, conseguiu ali disparar ali gatilhos, né, e começou ali o corpo da pessoa a suar, né, e a pessoa dizendo que não estava com medo, né, mas o corpo estava dizendo que sim, né, diante desses testes, né, estava com ansiedade, estava entrando em ansiedade ali, né. Então, é o caso de alguém que no início do dia tem esse caso também, por exemplo, no início do dia a pessoa se aborrece com uma coisa desagradável que aconteceu, né? Isso acontece muito com nós, né? E permanece a pessoa ali perturbada e ranzinza, né? Por horas, se ofendendo e ofendendo, respondendo ali às pessoas por onde passa, né? De modo grosseiro e sem motivo. É possível que não perceba sua irritação constante e ficará surpreso se alguém chamar sua atenção, né? Ainda fica surpreso ali. Então, embora o que está sentindo esteja um pouco fora da sua consciência e justifique suas respostas bruscas. Mas assim que essa reação é trazida à consciência, assim que se registra no córtex frontal, ele pode avaliar de novo as coisas, decidir abandonar as sensações que ficaram do início do dia e mudar a perspectiva e o estado de espírito, né? Então ele consegue ali, quando tem consciência, mudar a visão, né? Ter outra visão ali do fato que aconteceu. Então, desta maneira, a autoconsciência emocional é a base deste aspecto da inteligência emocional. Ser capaz de afastar um estado de espírito negativo. Olha a importância disso, né? Isso acontece muito com a gente, né? A gente, às vezes, está com compromisso, né? Já está ali, acorda bem apressado, né? E sai tomando café meio apressado, às vezes nem toma. E aí, por exemplo, cai ali a xícara do café na roupa,
Aí a pessoa fica irritada, né, que vai se atrasar, e aí a pessoa não tem noção disso, né? Mas vamos para a pessoa que tem noção, né? O que é que a pessoa que tem noção vai dizer? Opa, fica com aquela raiva ali, mas já pega no começo e diz, simplesmente eu vou trocar minha roupa, né? Vou trocar minha roupa e vou ali respirando, né, tranquilamente, ali, tenta relaxar, né, fazer ali uma prece e vai ali aliviando, continua seu caminho. Porque às vezes a pessoa está ali focada, né, tem que chegar cedo, tem que chegar cedo, tem que chegar na hora ali e acontece isso, que é uma coisa simples, né? Você sujar uma roupa é uma coisa simples, né? Mas para a pessoa ali que está ali focada, que não tem ali o autoconhecimento emocional, o autocontrole, ela vai estourar ali e vai ser ali a perturbação do dia, né? Então, a pessoa que determina isso, né? A pessoa pode chegar irritada no trabalho e sair ali como o exemplo. A pessoa pode se irritar e responder mal, todo mundo, a gente chama de lundum, né, aqui. Tá de lundum, né, alguma coisa que aconteceu e vai respondendo às pessoas, passa o dia chateado. Então a gente tem essa escolha, né, se a gente souber desenvolver a autoconsciência emocional, né? Então a gente desenvolve isso, né, através da meditação. Então a gente meditando, a gente consegue não deixar se envolver com essas emoções e sentimentos também, né? Quando está ali no começo, a gente consegue, opa, isso aqui não vai ser bom para mim, não quero estragar meu dia. E ela às vezes persiste e a gente fica naquela, né? Não, eu não vou me envolver com esses sentimentos, né? Como você deixasse ali na gaveta cada sentimento, cada emoção ali, saber lidar com qualquer uma que aparecer ali no momento, né? E sempre vai ter uma novidade, né? Sempre vai ter alguma coisa que a gente nunca sentiu ali em determinadas situações novas ali, mas a gente consegue sim desenvolver o autocontrole emocional e cognitivo, né? Porque nada é por acaso, tudo isso serve para a gente aprender sempre algo novo, né? A vida é assim, a gente sempre está aprendendo cada vez mais desenvolvendo a sabedoria e a felicidade indo junto, né? Então, a gente vai fazer a nossa meditação dessa live, né? Que é da observação dos pensamentos e das emoções, justamente para a gente ir desenvolvendo aí essa consciência cognitiva e emocional, saber o que é que está passando na nossa mente e no nosso coração, né? Então vamos procurar ficar de maneira confortável. Se quiser ir para algum lugar que tenha mais tranquilidade, mais silêncio, né? É importante. Pode fazer ela deitar, com o corpo deitado ou com o corpo sentado, como eu vou fazer aqui, certo? Eu boto uma almofada aqui para minha coluna ficar o mais reta possível, né? Para a questão da circulação energética, né? Tem aí os chakras, né? Para a gente ficar alinhado, né? Quanto mais alinhado, mais equilíbrio, né? Então, vamos respirar de maneira tranquila, do jeito que a gente sabe respirar. Se quiser inspirar pelo nariz,
e expirar pela boca, fica à vontade. Inspirando, expirando tranquilamente. Tente respirar com a parte da barriga. Quando expira, a barriga vai para frente. Quando expira, a barriga retorna. E livra toda a tensão do tórax, né? Que é a maneira certa da gente respirar, que é a respiração diafragmática, através do diafragma. Ajuda na circulação dos pulmões, né? Do ar. Inspirando e expirando tranquilamente. Mais uma vez, inspira e expira. Agora, feche os olhos tranquilamente. Continue respirando tranquilamente, prestando atenção na entrada e na saída do ar. Quando inspira, a barriga vai para frente. Quando expira, a barriga retorna. Relaxe suas pálpebras. Relaxe os músculos da face. Relaxe o maxilar. Relaxe os ombros. Relaxe o corpo por inteiro. Respire com consciência. Neste momento, tente se colocar na posição de um espectador ou espectadora da sua própria mente. Imagine que sua mente é uma tela de cinema e você apenas assiste de maneira fria e imparcial o que está se passando na tela da sua mente, sem julgar e sem se envolver. Apenas observe o que está se passando na sua mente. Esses pensamentos estão te levando para o passado? Ou estão te levando para o futuro? Eles estão te levando para algum medo ou para algum desejo?
Observe friamente o que os seus pensamentos estão te dizendo. Agora, volte tranquilamente sua atenção apenas para a sua respiração. Sinta sua respiração fluir, sentindo o ar entrando e saindo tranquilamente. Respire com consciência. Agora, você vai tentar lembrar de algum acontecimento da sua vida que você sentiu emoções e sentimentos agradáveis. Um momento do seu passado que ficou marcado na sua memória. Um fato agradável. Tente se lembrar desse fato. Pode aparecer alguns, mas escolha só um. Escolhido esse fato, tente lembrar da sensação agradável e deixe ela fluir, como se estivesse revivendo agora. Que emoção é essa? Ou sentimento? Será que é uma sensação de paz, de gratidão, de alegria? Tente identificar e deixe-se envolver com essa emoção ou esse sentimento agradável. Agora, retorne sua atenção apenas para a sua respiração, tranquilamente, inspirando e expirando calmamente.
Respire com consciência. Neste momento, estamos chegando ao final desta meditação. Retorne sua atenção aos poucos para o agora, o tempo presente. Sinta a temperatura do ambiente em que você está. Ouça os sons externos. Mexa suas mãos, seus pés, sua cabeça. E quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos tranquilamente. Sentindo a tranquilidade e a paz tomando conta de todo o seu ser. É isso que a meditação nos proporciona. Um momento de serenidade, de alívio e de paz. Respirar é muito importante. É vida. Então, estamos finalizando a nossa live. Quero agradecer a paciência de você que assistiu a essa live. Quem está assistindo pelo YouTube, deixa aí o like, né? Se inscreva aí, ative o sininho para não perder aí as notificações, né, as novidades. Compartilhe com a pessoa que precisa ouvir esse assunto. Né? Meditar também faz parte. Quem está no YouTube tem também o Instagram com o mesmo nome, né? @meditação_com. E quem está no Instagram, né? Deixa aí o coraçãozinho, compartilhe também, tá certo? Eu convido também quem não é inscrito ainda no canal, se inscrever, está aí no Instagram, né? E que possamos ter aí um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, né? E como essa live fica gravada, né? Então a gente assiste quando a gente pode, né? Então deixa aí um comentário também, pessoal do Instagram, do YouTube, certo? E muito obrigado, gratidão, e Deus abençoe.